Fábio Serete para outros relatos. Hoje estou com o Frei Alvaci Mendes da Luz. Ele é franciscano, né? Ele é um frei e ele mora em Itatiba e ele é professor universitário na Universidade São Francisco. Frei, agradeço pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade dessa entrevista. O Frei, ele entende muito da criação de irmandades de homens pretos, e ele inclusive fez um livro muito interessante, que é de uma irmandade de São Francisco, de São Benedito, e que se iniciou na cidade de São Paulo, e que também tem aqui em Guaratinguetá, e que tinha tanto um cunho religioso quanto abolicionista. O senhor poderia explicar para a gente sobre essa experiência de pesquisar essas irmandades e quais as observações que o senhor tem sobre elas? Então, o trabalho, o resultado final, o livro, é o trabalho de uma dissertação de mestrado, concluído no ano passado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Foi um projeto apresentado com a ideia de conhecer melhor a Irmandade de São Benedito de São Paulo. Uma irmandade do século XVIII, como a grande maioria das irmandades no Brasil, como a Irmandade de São Benedito de Guaratinguetá e de tantas cidades, mas naquele caso de São Paulo, ela era bastante desconhecida na historiografia oficial da cidade, inclusive não sabia nem a localização geográfica dessa irmandade na cidade, por conta do apagamento que houve para esses grupos negros ao longo da história. Então o objetivo foi trazer essa irmandade à tona, conhecer e saber da existência dela, e assim também revelar o protagonismo de tantas irmandades de São Benedito espalhadas pelo Brasil, que foram protagonistas de uma série de eventos e que ainda hoje se manifestam através da cultura popular, da religiosidade popular, em cidades como Bragança, lá no norte do Brasil, ou Guará, Aparecida, aqui bem perto de vocês, com as congadas, as marujadas, moçambiques, e mesmo no caso de São Paulo, daquela irmandade que eu estudei, uma irmandade muito envolvida politicamente com a abolição da escravatura, porque ela estava ao lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e a Faculdade de Direito foi, por muito tempo, o grande berço do abolicionismo no Brasil. Então, a Irmandade, estando ali ao lado, ela também aproveitou do espaço geográfico dela para ser também um lugar de luta e de abolicionismo negro em São Paulo. Uma impressão, até um pouco forte, de que quando o senhor começou a pesquisa, o senhor teve algumas surpresas. Aí a primeira impressão que eu tenho é que quando o senhor começou a observar essa primeira irmandade, esse gancho, o senhor acabou percebendo que havia raízes maiores para outras irmandades, e a questão abolicionista ela é preponderante nessas irmandades de homens e mulheres pretas. Foi essa impressão que eu fiquei. Estou correto? Sim, a gente vai, ao longo da pesquisa, a gente vai descobrindo muitas coisas, né? O leque ele vai se ampliando bastante. O fato de descobrir, por exemplo, que as Irmandades do Rosário eram também lugares onde se reivindicava direito da comunidade negra. Tem uma professora do Mackenzie, hoje, ela também é formada pela USP, e essa professora, ela afirma que as Irmandades eram um lugar de resistência dentro de um contexto permitido. Então, você era católico e participava das festas católicas, ia na missa,
mas ali dentro você também reivindicava direitos, porque participando de uma irmandade, os direitos são os mesmos para os grupos brancos e os grupos negros. Então era o lugar onde os negros podiam reivindicar uma série de direitos, inclusive comprar alforria, né? Eles se ajudavam, porque existia a mútua ajuda entre os irmãos. Então, quem tinha um pouquinho melhor condição, quem já era libertado, quem tinha condições financeiras, ajudava a comprar a alforria de outros que não tinham condições, né? Então, de fato, o que eu descobri na pesquisa foi que a Irmandade era o grande lugar de encontro de irmãos negros que se ajudavam e que preservavam uma série de questões fundamentais para o homem e a mulher colonial, imperial. Um deles, por exemplo, é um enterro digno, né? Se você não tinha condições e não participava de uma irmandade, você não sabia onde vai ser enterrado o seu corpo. Não existia cemitério público. Então, o lugar da irmandade era o lugar, inclusive, de enterrar, onde você teria um enterro, um lugar para o seu corpo descansar, né? São Benedito era um homem preto. O fato dele ser o padroeiro dessas irmandades é mera coincidência? Não, não é coincidência nenhuma. São Benedito é um italiano do sul da Itália, da Sicília. Ele nasce no século XV. Os pais são escravizados da Etiópia, trazidos para o sul da Itália. Aquela região tinha muitos escravizados. Uma família, a família Manasseri, é a família que são os donos dos pais. São Benedito nasce, então, nesse berço escravizado. É um negro retinto, então filho de pai e mãe etíope, mas vira eremita franciscano, depois acaba entrando no convento de Santa Maria, morre com fama de santidade e logo depois, com a intensificação do tráfico negreiro para o Brasil, começa, e para a América Latina como um todo, né, você traz muitos escravizados para essa região das Américas, e é preciso então uma devoção para essa comunidade negra. É preciso um santo que tivesse a cor da pele dos negros. Até São Benedito existiam alguns santos não canonizados oficialmente, Santo Elisbão, Santa Efigênia. Efigênia é negra, princesa da Núbia, na Etiópia também, mas é canonizado oficialmente com os trâmites do Concílio de Trento. São Benedito é o primeiro. E os franciscanos vão ser aqueles que vão se empenhar pela canonização, porque aqui nas Américas há uma comunidade negra muito grande e é preciso um santo preto. E é claro, a questão epidérmica é o primeiro fator, um dos primeiros, para a identificação dos negros escravizados com esse santo. E aí Benedito acaba sendo acolhido pela comunidade negra no Brasil e vira a maior devoção negra no período colonial do Brasil, é São Benedito. Nossa Senhora do Rosário, que é Nossa Senhora, é branca, e a Batalha de Lepanto é atribuída a ela como a libertadora dos escravos. Então, Nossa Senhora do Rosário e junto a ela, São Benedito.
Mas somente no período colonial essa devoção é forte aqui no Brasil? Não, claro, ela vai passar os séculos e ela vai chegar até nós. Tão forte era que conseguiu sobreviver. Eu digo conseguiu sobreviver porque depois da República você começa uma série de perseguições a todo tipo de manifestação negra no Brasil, inclusive as manifestações católicas. Você retira o poder de irmandades negras, por exemplo, você tira as festas de rua das comunidades negras, você criminaliza a capoeira, uma série de manifestações da comunidade negra, e essas festas resistiram, essas irmandades resistiram, e elas estão até hoje aí celebrando São Benedito, celebrando Congada, Cavalaria e todas essas festas que a gente conhece. E para o senhor, em termos gerais, qual a importância dessas festividades e para que elas sejam, inclusive, mantidas na visão do senhor, se isso é importante? Sem dúvida nenhuma. Eu que estudei esse tipo de catolicismo popular, porque esse é o catolicismo que nós herdamos, o catolicismo da procissão, das velas, do mastro, do santo, e é um catolicismo que sobreviveu séculos sem o auxílio do padre, ou sem uma presença do padre, um catolicismo que se manifesta nas comunidades rurais sem um padre para celebrar a missa. Um catolicismo não institucional. Não institucionalizado. Esse catolicismo romanizado que nós herdamos do final do século XIX e século XX todo, que é o que centra a figura na questão do clero, do padre, da missa. Não estou dizendo que uma coisa impeça a outra, mas o quanto o catolicismo popular sobreviveu e manteve a fé católica no nosso país por muitos anos, independente da hierarquia, né? E o quanto é importante essas manifestações populares para que o catolicismo permaneça vivo, porque é o catolicismo da procissão, da vela, do terço, do santo, que mantém a religiosidade do povo brasileiro. Nós gostamos disso. E aí tiveram que pagar os quadros com dinheiro para eles confirmarem a mentira, sem credulidade. Temos a fé das mulheres, Jesus existe evangelizar, e essa incredulidade das autoridades judaicas e também sacerdotais do tempo. Irmãos e irmãs queridos, o Senhor esteja convosco. Agradeço pela sua disponibilidade, né? Agora o senhor inclusive vai celebrar uma missa, e gostaria de saber as suas considerações finais sobre essas belas festividades da qual o senhor mencionou e que o senhor estudou com tanto afinco. Então, eu agradeço a entrevista, essa oportunidade de falar sobre esse trabalho.
E desejo a todas as comunidades, as irmandades negras, as irmandades de São Benedito, hoje coordenadas não só por negros, mas pelas nossas lideranças católicas em várias partes do Brasil, firmeza nessa fé que nos mantém de pé, que manteve de pé tantos irmãos e irmãs que vieram antes da gente e que vão manter de pé as nossas comunidades daqui para frente, né? É preciso perseverança, é preciso força, é preciso acreditar na devoção e na bênção de São Benedito. Amém. Amém. Agradeço também pela sua atenção. Fábio Celeste para outros relatos. Obrigado pela responsabilidade, pelo carinho que vocês têm pela nossa associação Maria. Marcelão! Conheça daí, hein?